Conversar com o coordenador estadual de políticas de diversidade e inclusão, que faz parte da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Estado do Rio Grande do Sul, né? Essa secretaria que promove aí os direitos humanos nas áreas da infância, da família, da igualdade étnica e racial, pessoas com deficiências ou altas habilidades, população indígena e outras categorias de pessoas socialmente vulneráveis ou em situação de risco social, é a descrição do que faz a Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos. E o que o coordenador estadual de políticas de diversidade e inclusão faz, nós vamos saber daqui a pouquinho com o Fábulo Rosa, né, que na segunda-feira, em entrevista aqui no programa Variedades, a nossa secretária Rosane Doné oficializou aí a nossa comunidade a participação, uma parceria do governo do estado com Tupã-Siretã e vários outros municípios, né, no Carnaval de 2026, numa ação que eles estarão realizando em vários municípios do Rio Grande do Sul. Dentre eles está Tupã-Siretã, previsto para o dia 14, que é o dia do desfile, inclusive a abertura do carnaval aqui em Tupã-Siretã. E nós temos a satisfação de voltarmos a conversar com o Fábulo. Já conversamos com eles há algum tempo atrás, né? Época em que o Fábulo atuava intensamente, inclusive no carnaval aqui em Tupã também. Depois, por um período, esteve em Júlio de Castilhos e agora está na Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Sociais. Fábulo Rosa, bom dia. Como é que está? Tudo bem, Fábulo? Muito bom dia, Miguel. Que satisfação estar aí falando com vocês, conversando com a comunidade, né? A gente que é da terra e que tem um carinho muito especial, que também faz parte da história aí, da cultura, do carnaval da cidade. Então, muito feliz de poder estar nesse momento conversando com vocês. Que bom. Aliás, muito bom ver você aí bem ativo, trabalhando e em ações que eu sei que você tem muita proximidade desses eventos, essas atividades assim. Nos conta um pouquinho como é que o Fábulo chegou nessa secretaria, né, no cargo dessa coordenação, Fábulo. Então, Miguelzinho, a gente veio para Porto Alegre ainda em 2011, né? E eu já, na época, já assumi a função da coordenação do tema da diversidade. Depois saímos, né? Eu passei, na verdade, por 3 governos estaduais, 3 prefeituras, 2 câmaras, 2 autarquias, enfim, não paro, né? E a gente retornou agora no governo Eduardo Leite a cuidar novamente dessa pauta aí de direitos humanos, de inclusão e de diversidade, com muita alegria por conta da bagagem que já adquirimos, seja na Prefeitura de Canoas, em outros locais onde eu atuei, e aí ter recebido o convite para retornar ao governo do estado foi muito satisfatório, porque eu gosto de executar as coisas desde muito novo, né? Desde quando a gente ainda estava em Tupã, como se diz, sempre inventando moda, né? Sempre criando coisas, mas a vontade de ver as coisas acontecerem sempre vem em primeiro lugar. Você é o coordenador estadual das políticas de diversidade e inclusão da secretaria, cujo secretário é o Fabrício Guazelli Peruquim. Como é que está na secretaria? Tu está conseguindo realizar aquilo que você objetivava, aquilo que o secretário propôs para você fazer? Está sendo possível, Fábio? Sim, eu já tive em outras 2 ocasiões em governos estaduais e afirmo com a maior certeza de que esta gestão no governo do Eduardo Leite nós temos assim toda a abertura para a execução das políticas voltadas ao enfrentamento ao preconceito, às violências, à LGBTfobia, ao racismo, ao assédio, enfim, todas essas políticas, né, que promovam a igualdade, que promovam a inclusão e que também se possa divulgar os canais de denúncia. Nós temos feito um trabalho de visibilidade, um trabalho aí intenso, né, desde publicidade, apoio a eventos, e o governo nos dá total liberdade para a execução dessas políticas como nunca aconteceu antes. Então, eu posso dizer que isso é muito satisfatório. Você está ocupando, obviamente, temporariamente, porque somos transitórios, né, nas gestões, mas poder, neste curto período em que estamos aí finalizando, inclusive, o governo do estado, esse ano, poder executar e deixar marcas. Acho que isso é o mais importante. Sem dúvida.
Bom, vocês estarão realizando uma ação que envolverá vários municípios, dentre eles Tupã-Ciretã, que é um objetivo já de vários anos. Várias administrações municipais, e você inclusive participou delas aqui em Tupã também, sempre se comentou muito, mas é preciso um trio elétrico, precisamos ter um evento que reúna a nossa comunidade, especialmente pós o desfile, que fica uma população muito grande na avenida e na praça, e não tem uma atividade festiva. Isso vai ser concretizado dessa forma. Nos fale sobre esse projeto do trio elétrico, como é que ele nasceu e como é que ele funciona? Então, eu idealizei um projeto chamado Carnaval da Diversidade para que nós pudéssemos fazer ações em vários carnavais, né? Vamos finalizar isso, executar em 11 atividades carnavalescas, né, de 11 municípios, no sentido de que o carnaval, todos nós sabemos que majoritariamente ele é composto por pessoas da comunidade LGBT. Seja na confecção de fantasia, seja na maquiagem, seja na organização da escola de samba, do bloco de carnaval. E Tupã-Ciretã também não fica longe dessa realidade. Nós temos uma ampla diversidade na condução do carnaval, na elaboração, cuidando do brilho, do glamour do carnaval, mas infelizmente essa população ainda sofre vários preconceitos, ainda ela é invisibilizada, né, estereotipada. O carnaval também, por sua vez, ele sexualiza muito a questão do corpo da mulher. Então nós precisamos que uma festa tão diversa como essa, tão ampla, e que nessas 11 cidades frequentam em torno de 150 mil foliões, nós possamos deixar um recado para a sociedade gaúcha e para as pessoas que participam do carnaval, que sim, o carnaval é uma festa, o carnaval é uma promoção cultural, o carnaval vem das identidades e das raízes negras e não se tolera num espaço tão diverso que pessoas sejam violentadas, que mulheres sejam assediadas, que pessoas da comunidade LGBT sofram violência, sofram espancamento, né, sofram chacota. Então, tudo isso faz parte de um programa que nós chamamos RS Diversidade e que tem por objetivo levar uma maior conscientização, principalmente pelo respeito. Acima de tudo, o respeito às identidades, o respeito às orientações sexuais, o respeito, né, à própria questão das religiões diversas, né, que o carnaval contempla muito e abraça muito as religiões de matriz africana. Então, nós não podemos tolerar a intolerância, nós não podemos aceitar a discriminação. Então, o governo do estado vem nesse sentido, criando ações nos carnavais, disponibilizando trios elétricos, né? Esses trios estarão identificados, Miguelzinho, com a delegacia online, com os canais de denúncia, com o nome do programa, mas cada município é livre para fazer acontecer esse carnaval. Quando conversamos ali próximo ao Natal, com a secretária Rosane Didoné, com toda a sua equipe, que eu acho uma equipe muito boa ali, e o prefeito me recebeu também no gabinete, eu inclusive disse, olha, a gente viabiliza, obviamente, o trio, mas eu preciso de uma contrapartida, preciso que a cidade organize, junto com o CREAS, junto com o CRAS, junto com a Secretaria da Saúde, uma espécie de bloquinho da diversidade, uma espécie de bloco da conscientização, que vai entregando materiais, vai entregando leques, né, que a gente vai disponibilizar alguns leques com conteúdos informativos. O próprio CREAS do município, imediatamente após a nossa demanda, já mandou produzir um material gráfico, também outros leques com informações sobre o Disque 100, sobre o Disque 180, que é a questão da violência contra a mulher, e é isso. A contrapartida o município ganha o trio para botar um DJ ou colocar uma banda, como preferir, mas ele também precisa entrar neste bloco, neste projeto que prevê aí a questão da prevenção à violência e da promoção dos direitos e da cidadania. Perfeito, muito bem. Bom, então, pelo que a Rosane nos falou, eles vão colocar uma banda, né, para tocar junto ao trio. Quer dizer, vocês disponibilizam o equipamento, né, digamos lá, o caminhão com sonorização e luz, essas coisas todas assim. E a municipalidade entra com quem vai utilizar esse instrumento para fazer a musicalidade, para fazer a alegria do pessoal. E essa parceria que você falou também, criando esse bloco aqui de Tupã-Ciretã. Fábulo, o calendário que eu tenho aqui começa por Tupã-Ciretã no dia 14, Tupã e Samborja. Vai ser no mesmo dia, Tupã e Samborja?
Isso, no mesmo dia, né? Serão dois equipamentos, um trio estará em São Borja e outro em Tupã. E São Borja, eu recém recebi o material de divulgação de lá também. Eles vão colocar um grupo de samba puxando os blocos na cidade. Nunca teve trio lá em São Borja também. Eu acho que Tupã, nessa característica, acredito, né, Miguel, que seja pioneiro, né? Mas hein, o que é muito importante, eu dizia para o prefeito Gustavo em reunião o seguinte: o Carnaval de Tupã sempre foi feito com as mãos individuais. Nós que sempre fizemos carnaval, sempre pagamos pelo carnaval, né? Desde quando a Sociedade Salgueiro, agora fico muito feliz que o Salgueiro está retomando, revivendo, ressurgindo. Desde quando nós fazíamos o enredo da Rádio Tupã, né? Uhum. Que eu estava na época, o Salgueiro sempre fazia promoções de arrecadação. Os blocos em Tupã, as pessoas pagam para fazer o seu carnaval, elas pagam uma mensalidade, uma joia, um valor fechado para ter direito àqueles dias de folia. E o carnaval em Tupã, ele movimenta muito a economia. Se você parar para pensar o número de pessoas nos blocos que precisam comprar, todo ano elas compram e a gente sabe disso. Calçado branco para combinar com o seu traje, com a sua roupa de carnaval, nós estamos falando aí de uma venda muito alta de calçados na cidade. Sem se falar dos nossos maquiadores, cabeleireiros, costureiros, né? O comércio em si, os blocos compram bebida, compram alimentação para todos os dias, para o almoço, para a janta. Então, se você parar e prestar atenção, existe toda uma cadeia produtiva, e eu sempre briguei e sempre postei sobre isso nas minhas redes sociais, que o Carnaval de Tupã recebe muito pouco investimento de todas as administrações, não apenas dessa. Historicamente, a ajuda é muito pequena, né? Bancar o desfile, organizar o baile municipal, coisas muito pequenas em relação ao retorno financeiro e econômico que as pessoas que são foliãs, que são os nossos foliões, pagam e desembolsam do seu próprio bolso, movimentando a economia local neste período de 5, 6, 7 a 10 dias que acontece o Carnaval em Tupã. Então, proporcionar também o direito ao lazer, ao entretenimento, a pessoas que não têm condição de pagar um bloco de carnaval, é fundamental. Então, esse carnaval de rua, com o trio aberto para todas as pessoas, é algo que a gente sempre fez. Quando eu estive na prefeitura, nós tínhamos o carnaval popular, trazíamos escolas de samba de fora, fazíamos outras atividades, e ver que a administração quer retomar uma parceria com o governo do estado, ter um trio para as pessoas que não têm como pagar o carnaval, eu acho que isso é inclusão, né? Isso é colocar as pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade, que não têm acesso à cultura, né? Que não podem viajar, que não podem fazer outras questões por conta da finança, né? Do recurso, mas você potencializa, você ajuda com que o comércio local venda a sua bebida, né? Venda a sua alimentação, venda esse lanche. Quanto mais tempo está na Avenida Vaz Ferreira, quem tem comércio ali nos arredores consegue vender mais. Então, é a cidade entender que o carnaval não é apenas uma festa, mas que ela é uma cadeia produtiva econômica da cidade, mesmo que temporária, mas no período em que o comércio enfraquece, o carnaval vem e acende, né, essa injeção, digamos assim, financeira na nossa cidade e em várias outras cidades onde ele acontece. Então, fico muito feliz em poder contribuir dessa forma também. Sem dúvida. Bom, dia 14 teremos esses dois locais, São Borja e Tupã. Depois eu tenho o calendário aqui que você nos enviou. Dia 16 também são dois, aí Itaqui e Rio Grande. Dia 17 de fevereiro, Pelotas. Dia 22 em Tapes. Dia 7 de março em Uruguaiana. 7 e 14 de março em Canoas. 14 de março aqui em Cruz Alta e 28 de março em Guaíba. Serão vários locais, inclusive alguns dias simultâneos, que você comentou, não é só um trio elétrico, são mais de um que são contratados. O governo do estado, como é que vocês contrataram? São vários trio elétricos? São um, dois, três? Como é que funciona? A gente está em processo de contratação. A contratação vai se efetivar na semana que vem. É uma licitação normal, como todo processo, né? Que necessita fazer um processo licitatório, mas quando a gente elaborou aí o termo de referência da contratação, entrou esse cronograma de cidades, a gente acabou esquecendo uma, duas, possivelmente nós vamos ter que fazer um aditivo e acrescentar mais uma ou duas cidades que depois que o projeto foi lançado, entraram em contato conosco e, é nosso carnaval, por que a gente não foi contemplado? Enfim, a gente está ajustando também a Alvorada. Alvorada, nossa, importante a comunidade saber
que a Prefeitura de Alvorada, quem coordena a política da diversidade e direitos humanos lá, é o Marquinhos. Marquinhos, que era do Bandeira Branca, depois era do Ah, CP. sim. O nosso Tuti, conhecido aí Aham. nesse pelo período de Tuti, hoje ele está como gestor na Prefeitura de Alvorada e acabamos esquecendo de Alvorada. Eu disse, não, vamos resolver essa questão, não tem como deixar você lá desamparado, então vamos incluir também mais uma cidade. E Alvorada, coincidentemente, é a última cidade, ele faz um carnaval que eu brinco é quase na Páscoa, né? É a última atividade carnavalesca fora de época. Então, levar, Miguelzinho, esse simbolismo, né? Eu fico muito feliz e muito emocionado de estar aqui conversando contigo. Eu já estive aí no estúdio várias Sim. vezes. Eu fui entrevistado pelo teu pai, imagina que loucura, que maravilha. E ver que você e esse legado familiar aí continuam comunicando, levando informação para as pessoas e eu fico muito feliz e muito grato. Nós que ficamos felizes de poder ter esse contato com você e saber que você está muito bem e também sempre valorizando aquilo que você sempre lutou, pelo que você sempre lutou. A gente acompanhou você aqui por muito tempo, você sempre lutando por essas causas e continua com sucesso, porque está conseguindo coordenar esse projeto, por exemplo, que estará atingindo os carnavalescos em boa parte do Rio Grande do Sul, em vários municípios no Rio Grande do Sul. Você próprio comentou, nós teremos no período de carnaval acontecendo, né, um exemplo é Tupã, aqui no dia 14, Itaqui, Rio Grande, São Borja, Pelotas, que é agora nesse período de carnaval. Mas tem os carnavais fora de épocas, que começou a ter mais destaque com o de Uruguaiana, que teve destaque nacional, você inclusive esteve lá participando, enfim, mas que agora não é só Uruguaiana, tem vários outros locais no Rio Grande do Sul, Canoas, Cruz Alta, Guaíba, Alvorada, que você comentou. Você é um carnavalesco. No entender dos carnavalescos, esse carnaval fora de época é um movimento sem retorno, distorce a questão do carnaval, valoriza o carnaval. Como é que você interpreta o carnaval fora de época, Fábio? É que o carnaval no Rio Grande do Sul, ele ainda é um nicho, né? Você tem um número meio que limitado e fixo de lideranças carnavalescas, de profissionais do carnaval. Então, muitas vezes, esses carnavais se tornaram fora de época porque você conta com ajuda. O Carnaval de Cruz Alta conta com pessoas do Carnaval de Porto Alegre, seja para desfilar, seja para coordenar o próprio desfile. Às vezes, intérpretes vêm do Rio de Janeiro, vêm de São Paulo, intérpretes vêm de Porto Alegre para Cruz Alta ou para Guaíba. Então, há uma troca de personalidades do carnaval. E se você faz na data oficial do carnaval, a maioria das pessoas está envolvida no Rio de Janeiro, São Paulo, e aí não conseguem fazer, né, toda essa mistura que o carnaval exige e precisa. Então, quando você solicita um apoio de intérpretes, casais de mestre-sala e porta-bandeira, inclusive premiados, seja da Beija-Flor, da Grande Rio, sempre vem para esses carnavais de Uruguaiana, de Cruz Alta, de Guaíba, de Porto Alegre. Então, para poder fazer esse intercâmbio, as datas elas têm que ser ou antes ou depois do carnaval tradicional. Uhum, E perfeito. ficou esse costume mais por isso, né? Sim, Para poder sim. utilizar esses artistas e essas personalidades de fora. Vai ser possível estar em Tupã no dia 14? Você pode estar aqui? Não vou estar, porque eu vou estar de férias, Miguel. Período Tá de bem. férias. É, Vou é, conseguir acompanhar a segunda metade do cronograma. Né? Eu vou a Uruguaiana, vou a Cruz Alta, mas ali o início eu não vou estar aqui no sul, não. E o carnavalesco, Fábio, tá ligado a alguma instituição carnavalesca em Porto Alegre? Não, no momento não. Eu sou componente do Bloco Sentenciados, né? Faz dois anos que eu não faço, mas a gente ainda não perdeu as raízes. Mas nesse momento eu tiro a data do carnaval sempre para tirar férias, dar uma descansada, como se diz, né? Uhum. Porque além do governo eu tenho outros trabalhos, outras funções, então a gente se desgasta bastante durante o ano, se cansa e tirar uns 10, 15 dias de descanso é sempre bom. E o carnaval a gente se cansa mais, na verdade. Tu não descansa, você se cansa mais. Então não me envolvi aqui em Porto Alegre. Eu apenas faço uma fantasia, que é para uma rainha de uma escola aqui, porque eu tinha ateliê quando quando eu morava em Tupã, né? Uhum. Então eu tenho uma amiga pessoal que todos os anos ela me pede esse pedido pessoal para que eu faça a fantasia dela. Então é a minha única relação com o Carnaval de Porto Alegre é esse. Ah, não acredito que no carnaval o Fábio não vai estar no carnaval, Fábio. Não vai participar do carnaval, então.
De Tupã, não. Tá bem. Coordenador Estadual de Políticas de Diversidade e Inclusão da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, o tupancetanense Fábio Rosa. Prazer tê-lo aqui junto conosco. Fábio, obrigado por a gentileza de nos atender. Parabéns pelo seu trabalho aí e pela sua interação com esse tema que é muito relevante para você. Eu sei que você aprecia muito o Carnaval, lutou muito pelo Carnaval aqui em Tupã-Ciretã e continua participando. E este ano, através da sua coordenadoria, viabilizará a vinda a Tupã-Ciretã de um trio elétrico, né? Aqui em Tupã, no dia 14, mas vai estar em São Borja também. Dia 16 em Itaqui, Rio Grande. Dia 17 em Pelotas. Dia 22 em Tapes. Em março, aí, em dia 7 em Uruguaiana e Canoas. Depois no dia 14 em Canoas também. Em Canoas e Cruz Alta. Dia 28 de março em Guaíba. E tem mais duas cidades que ele citou, uma Alvorada, e teremos outras ainda que estarão agregadas a esse processo todo, que viabiliza a ida de um trio elétrico a esses locais e certamente estimula as pessoas a fazerem um bom carnaval, respeitando a diversidade, como ele mesmo colocou ali, né, do combate à LGBTfobia, o assédio, o machismo, o racismo, farão divulgação dos canais de denúncia, enfim, orientando as pessoas sobre saúde, prevenção durante o carnaval, enfim, é um objetivo também que atinge a comunidade como um todo. Mas, Fábio, novamente, obrigado pela sua gentileza, é um prazer tê-lo junto conosco. A gente contactou com o Fábio ontem, e rapidamente ele já nos deu o ok para falar aqui, por isso eu agradeço em nome da nossa audiência. E como você sabe, Fábio, é um hábito nosso aqui, a gente sempre deixa o microfone à disposição do convidado se algo mais gostaria de salientar, comentar, reforçar o que foi colocado ou colocar algum outro tema junto a essa nossa conversa. Se não, a despedida. E eu torço para que seja momentânea, que em outros momentos a gente possa tê-lo junto conosco aqui na programação da Tupã. Mais algum detalhe, Fábio? Por favor, fique à vontade. Então, é importante que as pessoas tenham uma ideia correta do porquê que o governo cria políticas públicas para certas populações, né? Populações que são mais vulneráveis e mais vítimas de preconceito. Quando nós falamos em equiparar direitos, em garantir direitos de uma população, da população LGBT, por exemplo, nós não falamos em retirar direitos de outras pessoas, nós falamos em equiparar, né? Ninguém tira direitos de um grupo para dar para outro, né? Então, por exemplo, quando se fala sobre a questão da união homoafetiva, né, quando se fala do direito ao casamento civil, nós não tiramos direitos de ninguém, né? Se quer equiparar os direitos para que as pessoas possam ter direito à herança, enfim, como todos aqueles outros direitos que são garantidos para as demais pessoas. Levar essa mensagem do respeito à diversidade, ela quebra muitos paradigmas, principalmente em cidades do interior, né? Eu vivi em Tupã muitos anos, praticamente a maior parte da minha vida, e o preconceito ele é ainda muito velado, né? Teve um tempo que ele era muito explícito, o preconceito. As pessoas tinham que andar escondidas, as pessoas não andavam na Vaz Ferreira livremente, né? Nós tivemos, inclusive, e eu faço questão de lembrar esse fato, nós tivemos uma pessoa de muita coragem e que enfrentou muito preconceito na pele em Tupã, que foi o José Fábio, que já nos deixou, que também foi um grande carnavalesco, né? E aqui eu trago o meu reconhecimento e a minha homenagem, porque as pessoas, muitas vezes, toleram as pessoas que são diferentes, as pessoas que pertencem à diversidade. E são pessoas que contribuem, que pagam imposto, que trabalham, né? Que contribuem muito em todas as áreas. Então, enfrentar esse preconceito do dia a dia, hoje poder andar caminhando livremente na Avenida Vaz Ferreira. Hoje a gente vê muitas pessoas, muitos casais LGBT em Tupã, pessoas que abriram comércio na cidade. Então, existe uma onda de respeito, porque aceitar é de cada um, mas respeitar é um dever de todos. Então, é essa mensagem que a gente deixa para um carnaval mais plural, mais inclusivo e mais respeitoso. Muito obrigado à Rádio Tupã, muito obrigado à Prefeitura por ter aceitado ser parceira nesse projeto, e que a gente possa, né, gradativamente, né, sem ferir as questões pessoais de cada um, entender que nós precisamos, acima de tudo, respeitar a outra pessoa, indiferente da sua cor da pele, da sua religião, da sua orientação sexual ou da sua identidade de gênero. O respeito vem em primeiro lugar. Muito obrigado, Rádio Tupã, muito obrigado, Programa Variedades, por este espaço, para a gente poder estar divulgando aí o nosso projeto Carnaval da Diversidade no Rio Grande do Sul.
Nós que agradecemos, é com satisfação que ouvimos o coordenador estadual de Políticas de Diversidade e Inclusão da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Estado do Rio Grande do Sul, Fábulo Rosa. Fábulo, um forte abraço e até uma próxima oportunidade. Então, querido. 9h35, nós tivemos assim a oportunidade de ampliarmos essa informação desse evento que estará acontecendo aqui em Tupã-Siretã no próximo dia 14 de fevereiro, quando teremos no desfile de carnaval os 6 blocos